Bom ter você comigo. Como é que tá? Tudo bem? Estamos de volta com o projeto Leitura O Guia dos Perplexos. E nós vamos ler aí O Guia dos Perplexos, que é uma obra de Ramban, Rabino Moshe Ben Maimon, o Ramban ou Maimônides. Então, meus amigos, nós estamos ali entrando no capítulo 68 de hoje. Preparado? Então, bora comigo! Na leitura do livro Perplexo. Esse é o capítulo 68 do livro, ok? E o título é Explicação sobre o que dizem os filósofos que Deus é o intelecto, o inteligente e o inteligível. Vamos lá ver o que Ramban nos reserva? Então, bora! Tu já conheces essa célebre preposição dos filósofos a respeito de Deus, de que ele é o intelecto, o inteligente e o inteligível. Sherel, Maskil, Skal. O que estas três coisas, e que estas três coisas em Deus são uma única coisa, sem haver multiplicidade. Já expusemos em nossa grande obra, diz o Maimon, que esta é a base de nossa Torá, ou seja, que ele é somente um, nada se acrescenta a ele e nada é eterno além dele. Portanto, disse Hai Hashem, vive Deus, Shmuel 1,14, ou seja, Samuel 1,14, e não Re Hashem, a vida de Deus, ok? Pois sua vida não é algo além de sua existência, conforme esclarecido na negação dos atributos. Nós vimos anteriormente. Não há dúvida que quem não estudou os livros que tratam do intelecto não conhece a essência do intelecto e não conhece seu verdadeiro ser. E apenas o compreende como compreende a ideia da brancura ou da negrura. Para este, será muito difícil compreender esse assunto, pois quando dissemos que Deus é o intelecto, o inteligente, o inteligível, ele compreenderá como se disséssemos que a brancura, o branqueado e a branqueia são uma única coisa. Alguns ignorantes começarão a refutar nossas palavras por meio dessa analogia ou coisas semelhantes. E vários daqueles que se consideram sábios terão dificuldade e pensarão que o conhecimento da obrigatoriedade desse dito é algo que nossas mentes não podem aprender. Embora esse assunto seja claro e provado por meio de provas demonstrativas, como os filósofos teólogos explicaram. Farei com que tu compreendas o que provaram demonstrativamente. Saibas que antes de pensar algo, o ser humano é inteligente em potência, mas quando ele pensa em alguma determinada coisa, como por exemplo, na forma de um pedaço de madeira que apontamos e abstrai sua forma de sua madeira, de sua matéria e concebe a forma abstrata, pois esta é uma ação do intelecto, eis que ele se torna um inteligente em ato. O intelecto que passou ao ato
é ele mesmo a forma abstrata do pedaço de madeira na mente do ser humano, pois o intelecto não é outra coisa que o objeto inteligível. Eis que ficou esclarecido a ti que a coisa inteligível é a forma abstrata do pedaço de madeira e o intelecto que passou ao ato. E não são duas coisas distintas: o intelecto e a forma inteligível do pedaço de madeira, pois o intelecto em ato não é algo além do que foi pensado, e a coisa na qual foi pensada e abstraída a forma do pedaço de madeira que é o inteligente. É a mesma, indubitavelmente, o intelecto que passou ao ato, pois a essência do intelecto consiste em sua ação. O intelecto atuante não é uma coisa, sua ação outra. O intelecto atuante não é uma coisa e sua ação outra. Pois a verdade do intelecto, isso em si e sua essência, é a percepção. E não penses que o intelecto em ato seja algo que existe por si só, separado e em percepção. E que a percepção seja outra coisa que existe nele. Mas é o que constitui o intelecto em si, e sua realidade é a percepção e, por conseguinte, quando tu possuis o intelecto que existe em ato, tu possuis uma percepção igual à de um objeto pensado. E isso é muito claro para quem se ocupou desse tipo de investigação. Ficou claro que a ação do intelecto, que consiste na sua percepção, é o que constitui a sua verdadeira essência. Assim sendo, a coisa na qual a forma desse pedaço de madeira foi abstraída e aprendida, o intelecto, é ele mesmo o inteligente, pois foi esse mesmo intelecto que abstraiu a forma que a percebeu. É por esta razão que se diz que é inteligente, e sua ação é ela mesma a sua essência, e não há nada nesse dito intelecto em ato, exceto a forma desse pedaço de madeira. Está claro, então, que o intelecto, quando está em ato, é a própria coisa inteligível. E também que a essência de todo intelecto é a ação de ser inteligente. Disto resulta que o intelecto, o inteligente e o inteligível são sempre a mesma coisa em tudo que for um pensamento em ato. Mas quando se trata de um pensamento em potência, então ele é necessariamente duas coisas: o intelecto em potência e a coisa inteligível em potência. Se, por exemplo, disseres que o intelecto ílico existe em fulano, é o intelecto em potência. E assim também esse pedaço de madeira é inteligível em potência. Ambos são indubitavelmente duas coisas. Mas quando o pensamento passa ao ato e a forma do pedaço de madeira é inteligível em ato, então a forma inteligível é idêntica ao intelecto. E através desse mesmo intelecto é que o intelecto em ato ela é abstraída e pensada, pois tudo aquilo que possui uma ação real existe em ato. Portanto, todo intelecto em potência e todo inteligível em potência são sempre
duas coisas distintas. Entretanto, tudo que está em potência necessita de um substrato dessa potência, como, por exemplo, o ser humano, de modo que haverá três coisas. Primeiro, a pessoa que possui essa potência, que é o inteligente em potência. 2, a potência, que é o intelecto em potência. E 3, a coisa disposta a ser inteligível, que é o inteligível em potência. Como se disse nesse exemplo, a pessoa, o intelecto ílico e a forma do pedaço de madeira. E estas são três coisas distintas, mas quando o intelecto se torna ativo, estas três coisas se tornam uma. Jamais encontrarás o intelecto e o inteligível como duas coisas diferentes, exceto quando considerarmos em potência. E por ter sido provado demonstrativamente que Deus, exaltado e glorificado seja, é intelecto em ato e não há potência nele de forma alguma, como ficou claro e como será provado demonstrativamente, de modo que não ocorre que às vezes percebe e às vezes não percebe, mas é sempre o intelecto em ato. Segue disso necessariamente que ele e a coisa percebida são a mesma coisa, que é a sua essência. E a própria ação da percepção, pela qual é denominado inteligente, e o próprio intelecto, que é a sua essência. Portanto, ele é sempre o intelecto inteligente e inteligível. Está claro, então, ao dizer que o intelecto, o inteligente e o inteligível são numericamente um, não é somente a respeito do Criador, mas também a respeito de todo o intelecto. Também em nós, o inteligente, o intelecto, o inteligível, são uma coisa quando possuímos intelecto em ato. Mas nós variamos entre a potência e o ato de vez em vez. Também, ao intelecto separado, quer dizer, o intelecto ativo, universal, acontece de existir algo que impede a sua ação, mesmo que esse impedimento não venha de si próprio, mas de fora. E é uma perturbação que vem acidentalmente a esse intelecto. Mas nós não temos a intenção de explicar esse assunto agora. Nosso objetivo é explicar a coisa que é única e particular a Deus e que ele é sempre intelecto em ato e não possui nenhum impedimento à percepção, não pelo lado de si mesmo, nem por outra parte. Portanto, segue necessariamente que ele é sempre e perpetuamente inteligente, intelecto, inteligível. A sua própria essência é o inteligente, o inteligível, e o intelecto, como segue necessariamente para todo ato, para todo intelecto em ato. Retornamos a esse assunto nesse capítulo diversas vezes, pois essa concepção é muito difícil para as mentes. Não penso que confundas essa concepção intelectual com uma imaginação ou com uma comparação com coisas sensíveis,
pois esse tratado foi escrito apenas para quem estudou filosofia e sabe que é claro a respeito da alma e das suas faculdades. Meu querido, minha querida, nós acabamos de passar pelo capítulo 68, um capítulo que o próprio Rambam considera necessário ser lido e relido para ser entendido e ser absorvido. A diferença que ele nos expõe aqui sobre o intelecto, o inteligível e o inteligente. É, portanto, necessário que você retorne algumas vezes a esse mesmo capítulo para compreender. Se ficou alguma dúvida, não tenha dúvida. Escreva nos comentários, nos pergunte e vamos explicar um pouco mais sobre esse aspecto relacionado por Maimônides. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Aproveite, ative o sininho. E se você não curtiu, curta. E se você gostou, compartilhe. Faça com que este canal tenha maior visibilidade. Esse assunto nos quais nós estamos trazendo para você e vamos continuar trazendo. É muito importante para muitas pessoas e para você mesmo e para mim mesmo compreendermos muitas coisas a respeito do que é falado sobre o Eterno e não errarmos mais confundindo muitas coisas com o intelecto, o inteligente, o inteligível, como coisa separável sobre Deus e não como nós imaginamos, e sim da forma como devemos imaginar, que não se separa em Deus intelecto, inteligente, inteligível. Por isso, tudo é o próprio Deus, na sua essência. Muito obrigado por estar comigo. Continue conosco e espere um novo capítulo. Vamos continuar nesse projeto, leitura do Guia dos Perplexos. Então,